Se eu te disser que Deus sempre deixou um padrão pra gente, o padrão maior mesmo foi Jesus Cristo, mas ele sempre deixou um padrão pra gente sair dessa desconexão da, de linha do ruim pra gente poder ir pra uma linha boa. A Bíblia é o livro que é mais vendido no planeta Terra inteiro. Só que as pessoas não leem. Elas preferem a igreja esperar com que alguma outra pessoa mostre para ela o que é correto, o que é certo, o que é errado, essas coisas todas, só que mediante os ensinamentos dela. A Bíblia ela é única, ela é única. Só que Deus ele é tão maravilhoso porque ele fez tudo, absolutamente tudo. Olha, desculpa, pai. Olha o grande cabeção que é Deus, porque Deus ele criou tudo isso, tudo, absolutamente tudo. Vocês vão escutar barulho de cachorro e barulho de gente vendendo vassoura. E tá tudo bem que as pessoas estão trabalhando. E os animais eles têm que viver mesmo. Então, tipo, tudo, tudo faz sentido. Olha só, pensa comigo. A Bíblia, ela é para poder ser lida para cada pessoa e cada pessoa entender, não da sua forma, mas de uma forma. Também tem isso na Bíblia. Que quando as pessoas forem à igreja, alguém chegar lá no púlpito, falar o que ela entendeu sobre a vida dela, sobre o que está acontecendo, não como uma lei, mas o que ele entendeu sobre aquele conceito de vida, entendeu? E quando alguma outra pessoa discorda ou a pessoa ela tem uma outra opinião parecida com aquela, ela ir para o lugar daquele púlpito e ela falar sobre o que é o pensamento dela, o que ela acha. E isso se transformar em uma igreja. Não tem religião, é uma igreja. Esse é o conceito que Jesus Cristo mostra pra gente. Aí ele fala que as mulheres não devem falar nada, né? Mas quando chegar em casa, algo que ela achou errado, ela falar com o marido dela e eles terem uma conversa sobre aquilo. Mas não é colocar a mulher como uma forma subjugada, como se fosse submissa. Não é esse o ponto, entendeu? É porque o pai é como se ele estivesse mostrando para os homens como ser um ser humano bom, porque o erro não está nas mulheres, é mais nos homens. Iniciou, não foi de Eva, iniciou dos homens. O problema, a mentira começou nos homens, a, a dissimulação, a vergonha, tudo começou nos homens, não começou na mulher. Então a Bíblia é mais voltada para o homem, para poder fazer com que a gente entenda o que é ser um ser humano bom. Onde a gente normalmente deturpa os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus Cristo, para poder ser uma pessoa boa. Poxa, eu espero tá conseguindo explicar isso direito, porque eu não sou de fazer isso. Essa é a primeira vez que vou fazer realmente um vídeo longo explicando sobre isso. Foi pelo meu ponto de vista, tá? E se vocês acharem que tá errado, tá tudo bem, de boaça, não tem problema nenhum. Eu não tô aqui para poder agradar todo mundo. Só acho que a gente tem que agradar as pessoas que estão com falta de Jesus Cristo no coração. É essas pessoas que a gente pensa em agradar. Não as pessoas que se acham superiores a outra, mas sim as pessoas que estão se achando inferiores. E nós somos um coletivo, ser humano. Como tem a alcateia, como tem um cardume, como tem uma nuvem, nós somos um coletivo também, entendeu? Nós não temos que pensar que nós somos superiores umas às outras pessoas, não. Nós somos um igual, nós somos um corpo, entendeu? E para um corpo, que também é uma parada que Paulo explica nas suas cartas aos Coríntios, é que muitos perguntarão para Deus: por que não me fizeste boca, nariz, orelha? Entendeu? Nós somos um coletivo. Se um corpo só tivesse só nariz, quem seria a boca? Quem seria? É a mesma coisa em relação à nossa vida, aos nossos padrões de vida. Existe hétero, existe gay, existe trans, existe lésbica, existe travesti, entendeu? Nós somos seres humanos, só que temos padrões. E Deus deixa isso explicado em tudo que é tipo de coisa. Nas cores, nós temos o azul, nós temos o vermelho. Mas a gente for diminuindo os tons de vermelho, você vai chegar até um rosa, vai chegar até um laranja. Se você for aumentando os tons de azul, você vai chegar num verde, você vai chegar no amarelo. É sempre isso. Deus já deixa explicado esses padrões pra gente. Entendeu? Então, tipo, nós não temos que se sentir superiores umas às outras pessoas. Nós temos que edificar as pessoas que estão se sentindo inferiores e diminuir quem é que está se achando muito superior. Porque nós somos seres humanos, nós somos iguais uns aos outros.
Jesus veio para poder explicar isso. Desde aquela época, o mundo está muito distópico. Tá completamente distorcido do que deveria ser um conjunto. Por isso que existe a Torre de Babel. Eu estava assistindo aquele desenho como mágica. E como mágica... Porque Deus sempre dá um padrão. Deixa um padrão em absolutamente tudo. Música tem padrão. Filme tem padrão. Desenho tem padrão. O padrão é sempre o mesmo. É ele explicando de alguma forma que o que a gente está vivendo é completamente errado. Sabe? Vocês conseguem entender isso? Então, tipo... Ai, cara, é muito louco. A gente está vivendo num mundo completamente desconexo. A gente está achando que ser ruim é uma coisa boa e não é dessa forma. A gente tinha que estar um segurando a mão do outro, levantando as pessoas que precisam. Por isso que ele deu essa opção da gente poder conseguir essa vida após a morte de Jesus Cristo. Porque Jesus viu que realmente aqui não dá mais. As pessoas são completamente fora do padrão que deveria ser do ser humano. Ele falou, tá, vou fazer um outro mundo. Vou deixar isso aqui para o príncipe, que é o mal, que é o Satanás. Vou deixar esse mundo aqui pro príncipe dessa terra, porque o rei mesmo, o nosso rei, está no reino dos céus, esperando o momento certo para poder levar as pessoas que realmente precisam, que realmente querem, entendeu? O mundo está muito distópico. Pensa comigo, pensa comigo. Esse pensamento utópico que a gente tem, de achar um mundo que é fora desse padrão que a gente tem hoje, onde todo mundo é feliz, não tem fome, não tem sede, não tem caos. Isso é o que Deus sempre quis desde o início. Só que a gente está indo para um lugar onde o que ele falou em Gênesis, que eu dou tudo isso para vocês tomarem conta, a gente está levando para uma base onde é como se alguém quisesse tomar conta mesmo, é como se uma pessoa quisesse ser Deus. E não tem como. Ele é o nosso soberano, ele não é ruim, Deus ele é muito bom. Caraca, eu não sei como explicar isso, porque para eu poder explicar isso eu teria que entrar em detalhes muito... Cara, Sodoma e Gomorra não foi destruída porque Deus mandou chuva de fogo, enxofre, essas coisas. Foram as próprias pessoas que fizeram isso. Eles fizeram com eles mesmos. Eles destruíram a própria cidade. Mediante a ruindade deles, entendeu? Eles estavam tentando ser um melhor do que o outro. E por isso que eles destruíram Sodoma e Gomorra. Eles se destruíram. É a mesma coisa que vai acontecer em Apocalipse. Não é Deus que vai destruir isso daqui. Entendeu? O que vai destruir isso daqui é a gente. Ele deu isso daqui pra gente e a gente mesmo está se destruindo. Deus ele é maravilhoso, ele é muito bom. Deus ele é muito bom. Deus não é ruim. Deus é muito bom. É a bondade infinita. O que acontece de ruim com a gente não é Deus. Deus não castiga a gente, porque ele é justiça. Ele é justiça mediante as nossas ações, as coisas que a gente faz, entendeu? Isso aqui é mais para as pessoas que estão no fundo do poço. Essa mensagem aqui é para as pessoas que estão no fundo do poço ou que estão despertando agora e que não estão entendendo algumas coisas. Porque eu despertei, eu entendi alguns padrões. É como se Deus estivesse me mandando mensagem, sabe? Como se estivesse me explicando mesmo. Porque entender as entrelinhas da Bíblia é algo absurdo. Eu tinha um problema muito sério em relação à minha sexualidade. Muito grande. Porque sempre escutei que o homossexual vai para o inferno. Correto? Só que na Bíblia, em várias passagens, Jesus fala com a gente. Deus fala com a gente. Não tem problema nenhum você ser homossexual. O problema, o seu maior problema, é você achar que só a carne que vale a pena. Entendeu? Porque a gente tinha que respeitar o ser humano um do lado do outro. Como respeitar o ser humano do lado do outro? Um homem hétero fica olhando pra bunda e pra peito de mulher, pra gente olhar pro caráter da pessoa, que a gente até faz piada sobre isso. O que você é? Peito ou bunda? Caráter. Eu prefiro caráter. E é dessa forma que Deus queria que a gente visse o caráter da pessoa e não olhar só corpo, só carne, entendeu? A mesma coisa em relação... Ó, é muita mensagem ao mesmo tempo. Não literais homem com homem como se fosse mulher é abominação. Não é o cru. Naquela época, em Sodoma e Gomorra, eles estupravam as pessoas. Estupro é uma parada muito bizarra. Você acaba com o psicológico da pessoa. Estuprar, você acaba com o psicológico da pessoa. A gente já é quebrado. Imagina um homem estuprar um outro homem hétero. E além disso fala, não, vou te botar um filho. E a gente faz piada sobre isso, isso não deveria ser piada.
Por isso que ele fala que não deitarás homem com homem como se fosse mulher, é abominação. Não é como se fosse mulher só o fato de deitar, só de transar, não. É porque algumas pessoas antigamente estupravam outros homens na intenção de poder gerar filhos. E não se gera, homem não gera filho. Entendeu? Além disso, nós somos os únicos que temos, dentro do ânus, a próstata. E a próstata, o que ela faz? Ela faz com que a gente sinta tesão. Tanto é que é um tabu infinito um homem sentir tesão dentro do reto. Deus deixou aquilo lá pra gente. Quem é homossexual? Tem pessoas que nasceram heterossexuais e tem pessoas que nasceram homossexuais. Isso é tudo bem. E tá tudo bem. Entendeu? O problema é quando a gente só vê a carne, só quer transar, só quer putaria, e não é isso. O que ele quer? Ele quer uma vida purificada, uma vida santa, onde você possa ter um relacionamento homoafetivo com outra pessoa e você ter um convívio, você ter uma coisa. Na Bíblia só fala sobre homem e mulher porque se ele falasse só sobre a homossexualidade, o mundo iria para a homossexualidade. Só que Paulo fala sobre isso, sobre as paixões infames. O que é a paixão infame? Não é o fato da gente amar um outro homem ou uma mulher. É o fato da gente só ver o homem, só ver a mulher, só ver o relacionamento, a gente não olhar para Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Senhor. A gente deixar ele de lado e só pensar no corpo, só pensar no sexo, só pensar... Vocês conseguem compreender? É tipo, a gente deixou de amar o nosso Senhor para só amar o corpo. As cartas aos Romanos e aos Coríntios explica sobre essa coisa. Paulo explica sobre isso pra gente. Por isso que ele fala que muitos não se casarão. Por quê? Porque quando a gente começa a entender sobre esse tipo de coisa, a gente percebe que as pessoas, a gente não quer mais... Gente, eu tenho 36 anos de idade, eu vivi 35 anos praticamente. 35 anos da minha vida apenas querendo transar. E eu transava com pessoas diferentes e nunca me agradava, nunca me deixou feliz. Só que agora, hoje em dia, eu quero uma pessoa que ela ande junto comigo pelos caminhos de Jesus Cristo, porque é um caminho maravilhoso, é um caminho sem volta, mas é um caminho sem volta maravilhoso. Os caminhos de Jesus é maravilhoso porque você quer a todo momento se abdicar de todos os pecados que você quer. Você quer ir cortando todos pelas arestas, todos eles. E quando você vai cortando, o mundo vai ficando difícil. Só que quando você realmente chega num patamar, numa coisa assim que é o despertar, você percebe que nada aqui vale a pena, sabe? Que tudo que você faz aqui não é só porque o mundo está muito distópico. Isso aqui não é legal. Então você quer se purificar cada vez mais. É isso que Paulo explica em todas as suas cartas. Por isso que Paulo é o maior evangelho que tem no Novo Testamento. E os 4 evangelhos que a gente tem no início que as histórias são praticamente iguais, é para a gente poder viver e seguir os caminhos de Cristo, ser uma pessoa santificada igual a Ele. Se você está tentando ser uma pessoa boa, está tentando ser uma pessoa melhor, leia a Bíblia. Agora, se você for aquele tipo de pessoa que vai ver esse vídeo até o final e ficar fazendo piada, você é simplesmente o que Deus não gosta. Mas Ele te ama. Mas é o lado que Ele não queria que você fosse. Porque Ele quer que você veja esse vídeo e pense, caramba, eu estou fazendo coisa errada, eu quero ser uma pessoa melhor. E eu não estou falando que o meu vídeo seja certo, porque como o mundo ele foi distorcido, as coisas que eu falo é mediante ao meu conhecimento, então elas também podem ser distorcidas. Eu não estou botando o que eu estou falando nesse exato momento como algo certo. Não é. Só que o mundo é um padrão. O nosso mundo ele é um padrão, onde Deus mostra pra gente o que é certo, o que é correto. Como eu falei, eu acho que eu falei isso há um tempo atrás, alguns segundos atrás. Em desenho, em filme, livro, tem sempre um padrão, onde tem uma árvore da vida, que é Jesus Cristo, e a gente tem que só seguir aquela árvore. Nos desenhos tem isso. Nos livros de história tem isso. Tudo tem um padrão, tudo tem entendeu? Tem Jesus no meio. Em absolutamente tudo. Basta você simplesmente abrir os seus olhos, começar a perceber que tá tudo aí. Tipo, Deus tá aí 24 horas pra gente. A gente que não consegue escutar Ele direito. Porque a gente tá mais distorcido, a gente tá
pensando nas coisas negativas e não pensando nas coisas positivas. Se eu conseguir ajudar você, quem seja que for, poxa, eu só quero que as pessoas que estão no fundo do poço, como eu também estava, elas saiam desse fundo do poço. Porque Deus está aí. Procura Jesus. Vai ler a Bíblia. Eu escuto o Evangelho. Se você não entender, lê de novo. É lindo demais a história. E João, ele é considerado o apóstolo mais amado porque o Evangelho de João, ele mostra uma coisa muito fria, mas é um frio que demonstra muito amor. Por isso que ele fala que ele é o discípulo mais amado. Então, se você for começar a ler a Bíblia, não começa pelo Antigo Testamento, não, começa pelo Novo. Jesus está voltando e quanto mais rápido você entender as coisas, você também vai se santificar, ou pelo menos tentar. E só o seu tentar já é muita coisa.